Existem lendas que são contadas por gerações, mas algumas são escondidas, guardadas a 7 chaves, dentro de cofres, dentro de segredos, dentro de traições. Renato Garcia, ele traçou um plano, um objetivo claro: recuperar o lendário livro da árvore. Chamou seus aliados mais fiéis, arquitetou cada detalhe, estudou o terreno, se preparou com frieza e coragem. Camuflado, como um verdadeiro fantasma, invadiu a mansão Strix, e lá dentro, ele conseguiu. O cofre foi retirado. A missão parecia um sucesso absoluto, mas o destino tinha outros planos. Ao abrir o cofre, e nada. O vazio mais cruel. O livro da lenda não estava lá. O verdadeiro livro ainda permanecia nas mãos de Bruno Barreto e Aru. Renato havia sido enganado, manipulado, e pela segunda vez consecutiva, e ele falhou. Mas e se eu te disser que essa falha não foi um acidente? Que talvez tenha sido proposital? Que muitos já suspeitavam disso e estão certos. Neste vídeo, eu vou te mostrar os erros que fizeram Renato Garcia falhar, erros que muitos ignoraram e mais que estavam bem ali, ocultos, escondidos no meio da missão. Detalhes que podem mudar tudo o que você acha que sabe. E se prepare, porque o que vamos revelar aqui é muito maior do que apenas mais uma tentativa frustrada. Afinal, existe apenas uma pessoa capaz de fazer Renato Garcia finalmente recuperar o livro da lenda da árvore. Mas quem é essa pessoa? O que ela sabe que mais ninguém sabe? Tudo isso e muito mais, você vai descobrir agora. Mas antes, se inscreve aqui no canal do Micas e também no canal da Central Félix Barreto, que está editando esse vídeo. Então, e sem mais enrolação, e bora pro vídeo. Como já te mostrei, e essa não foi a primeira vez que Renato Garcia tentou recuperar o livro da lenda da árvore. Na verdade, essa missão mais recente é apenas mais um capítulo de uma série de tentativas fracassadas. Tentativas ousadas, perigosas e sem sucesso. Em investidas anteriores, onde Renato também se infiltrou na mansão Strix, o resultado foi exatamente o mesmo, um fracasso total. E é aí que começa a surgir a dúvida que vem crescendo entre os seguidores dessa história. Será que essa era realmente a melhor forma de tentar recuperar o livro? Mas, sendo justo, Renato Garcia não tinha muitas opções. O livro estava lá, trancado, protegido, oculto, e entre ele e o livro estavam os seguranças, muitos seguranças. Diante disso, o plano de se infiltrar disfarçado como um deles, se passar por mais um no meio do sistema, parecia de fato uma escolha coerente. Era isso um confronto direto, que poderia resultar em algo muito pior. O disfarce era a melhor forma de entrar, mas entrar, e é só o começo. Renato alegava ainda ter um infiltrado dentro da mansão, alguém que supostamente passaria informações cruciais. Mas, ou esse infiltrado falhou, ou nunca existiu. Porque nada do que foi planejado realmente aconteceu. O grande erro de Renato foi esquecer do básico. Para recuperar o livro, ele precisava pegá-lo com as próprias mãos, e sendo um segurança, rodeado de dezenas de outros seguranças, em alguns armados, outros atentos, outros desconfiados, isso se tornou praticamente impossível. E tem mais. Diferente de outras operações onde ele contava com aliados de peso, desta vez Renato optou por executar o plano com uma equipe menor. Mais sigilo? Talvez. Menos risco de exposição? Pode ser. Mas o preço disso foi alto demais. Faltou apoio. Faltou distração. Faltou força. Na hora de agir, não havia ninguém para criar o caos necessário. Ninguém para atrair os olhares enquanto ele fugia com o livro em mãos. E assim, mesmo com tudo arquitetado, com todo o esforço, a coragem, a frieza e a camuflagem perfeita, Renato falhou, de novo. Mas por quê? Por ingenuidade? Por falta de apoio? Ou será que, como muitos começam a suspeitar, Renato Garcia nunca teve a real intenção de pegar o livro nesta missão? Então, nem tudo é o que parece. Se você assistiu o vídeo anterior aqui no canal, onde falamos sobre o enigmático Capa Preta, então já sabe, nessa missão, o Capa Preta deu aula. Ele não apenas entrou e saiu da mansão Strix com frieza cirúrgica, como cumpriu sua missão com uma maestria impressionante. Cada movimento foi executado com precisão, cada passo foi friamente calculado, e o mais curioso, ele conseguiu o que queria. Mas agora vem a pergunta que está na cabeça de todo mundo: se o Capa Preta é mesmo Renato Garcia, e vamos ser sinceros, todas as provas até agora apontam para isso.
Por que ele não pegou o livro da Lenda da Árvore quando teve a chance perfeita? Durante a missão de recuperação da sua própria moto BMW S1000. Pensa comigo. Ele estava lá. Tinha acesso. Tinha a oportunidade. Tinha a proteção do disfarce e o elemento surpresa ao seu favor, mas ainda assim, ele não pegou o livro. Por quê? A resposta pode ser muito mais estratégica e sombria do que parece. Talvez, e ele escolheu não pegar o livro. Talvez, essa escolha tenha sido feita justamente para não revelar que ele é o Capa Preta. Ou talvez, o Capa Preta nunca recebeu a missão de recuperar o livro naquele momento. A missão ali era clara: recuperar a moto. Simples. Rápida, precisa. E se for isso mesmo, então tudo muda. A missão em que Renato falhou publicamente, na verdade, nunca teve como verdadeiro objetivo recuperar o livro. O que muitos estão começando a acreditar é que essa missão foi apenas uma falha proposital. Uma mensagem clara e direta para Bruno Barreto e Aruan. Todos os seus seguranças podem ser corrompidos. Nenhum deles é confiável. E sabe o que aconteceu depois disso? Funcionou. Bruno e Aruan, abalados com o nível de infiltração que atingiu a mansão Strix, decidiram não manter mais nenhum segurança por perto. Eles estão sozinhos agora. Mas, claro, e isso também tem consequências. Eles vão esconder o livro da Lenda da Árvore em outro lugar. Um lugar ainda mais difícil de acessar. Um local que só poucos sabem que existe. E para essa nova missão, Renato Garcia não pode ir sozinho. Dessa vez, ele vai precisar de alguém. O mais aguardado. O mais misterioso. O mais inteligente até agora. Aquele que não apareceu nem na série da livro, nem na série do Container. O único que tem poder, conhecimento, acesso e estratégia para virar esse jogo de vez. Renan Fiorini. Sim, o Renan. E se ele realmente aceitar essa nova missão ao lado de Renato, a próxima movimentação pode mudar tudo. Porque agora não é mais só sobre o livro, é sobre guerra, é sobre força, é sobre inteligência. Até agora, Renan Fiorini não participou diretamente de nenhuma invasão, nenhuma missão dedicada, nenhuma movimentação estratégica que o envolvesse fisicamente nos conflitos em torno do livro da Lenda da Árvore. Ele permaneceu em silêncio, observando, analisando, enquanto os outros se envolviam nas disputas, nas quedas de braço e nos planos mirabolantes. Renan manteve-se à parte, fora do radar. Mas isso pode mudar. Nos vídeos, ele já se prontificou ao Renato Garcia, deixando claro que está do lado dele, e pronto para agir. E aqui, entra um ponto fundamental: Renan Fiorini não é apenas mais um nome entre os Hunters. Ele é considerado o mais inteligente, mais estratégico, mais racional e dedicado do grupo. Até mesmo por eles. Renan não age por impulso. Renan não dá um passo sem antes calcular 10. E quando ele se envolve, o jogo muda completamente. Neste momento, os ventos da história começam a soprar em uma nova direção. A movimentação de Renato na última missão foi o gatilho. O pânico causado em Bruno Barreto e Aruan fez com que eles alterassem completamente seus planos. Eles sabem que não podem mais confiar em ninguém. Sabem que a mansão Strix está vulnerável. E por isso, decidiram fazer o impensável: esconder o livro da Lenda da Árvore em algum lugar da cidade de Londrina. Fora da mansão. Fora do circuito conhecido. Fora da zona de conforto. Mas isso também significa que agora, o livro está mais exposto. E se Renato realmente tiver a ajuda de Renan Fiorini para traçar um novo plano, se os dois se unirem em uma missão definitiva, então o livro pode, finalmente, ser recuperado. Renan tem o que Renato precisa: estratégia, cautela, inteligência. Enquanto Renato tem o que Renan precisa: coragem, ação, informação. E se esses dois se encontrarem no ponto certo, na hora certa, Bruno e Aruan não terão mais como impedir o inevitável. A Lenda da Árvore pode estar prestes a retornar para as mãos de quem a descobriu primeiro. Mas e aí? Você acha que Renan vai mesmo entrar nessa missão com Renato? Você acredita que o livro será recuperado antes que Bruno e Aruan consigam escondê-lo ou revelá-lo? Deixa aqui nos comentários se o Renan tem que ajudar o Renato. Se inscreve agora no canal do Micas. E claro, segue também o canal da Central Félix Barreto, que está editando esse vídeo. Renato falhou de propósito, corrompeu os seguranças, desestabilizou seus rivais e agora, se tiver o Renan Fiorini ao seu lado, a verdadeira missão está apenas começando. O livro vai mudar de lugar, mas o destino dele já pode estar escrito.